Olá, sejam bem-vindos a mais essa aula, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre funil de vendas, né? Funil de vendas eu vou explicar basicamente aqui para vocês, mostrando no gráfico para que vocês possam entender. Bora lá. Aqui, ó, a gente desenhou um funil de vendas, né? E onde a gente explica aqui todas as etapas desse funil, desde o topo até o fundo do funil. Então, ou seja, no topo do funil, a gente está falando da parte de tráfego, né? O que a parte do tráfego faz, né? Ela é responsável por atrair. O que significa isso? A gente faz anúncios, redes sociais, a parte do SEO, a parte de influenciadores, tudo isso aqui a gente está falando de topo de funil, né? Na parte de tráfego para poder fazer a atração, né? Dos nossos leads. Depois que a gente consegue atrair, isso aqui, galera, vai muito com aquilo que eu explico sempre para vocês sobre o AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Vocês vão ver isso na prática agora. E aqui, ó, quando a gente consegue atração, que a gente tem os visitantes, né? É hora da gente tentar trabalhar para converter. E esse converter aqui não é vender, tá? Isso aqui é despertar o interesse, ou seja, converter um lead que ficou curioso, que foi atraído, que a gente chamou a atenção, despertar o interesse nele. Então, como que a gente desperta o interesse? Com um banner bacana, chamativo, com alguma promoção, por exemplo, lá, opa, nossa, esse banner aqui é muito legal, olha esse produto, olha essa promoção, né? Ou quando cai numa landing page, fala, nossa, olha que legal isso daqui, né? Pode ser um produto, um serviço, qualquer coisa, né? Então a gente está despertando um interesse, a gente chamou a atenção, agora a gente está provocando um interesse. E a gente tem a parte de CTA e a newsletter, né? Ou seja, aquele campo lá onde a gente cadastra o e-mail da pessoa, para que depois a pessoa possa ser transformada, né, num lead, que aqui a gente chama bastante de lead qualificado, que já passou por essas duas etapas. E aí é o momento da gente se relacionar com esse nosso lead, tá? Então aqui a gente já está falando de meio de funil, um público já qualificado, tá, galera? Onde a gente, né, trabalha bastante aqui em relacionamento com artigos, né, se for o caso da gente, né, alimentar, nutrir com informações, com artigos, com e-mail marketing, né, com bastante informação em mídias sociais, em vídeos, com um bom atendimento, né, um bom suporte, a gente ter esse relacionamento aqui para que a gente possa passar confiança e o nosso lead passe a ser um cliente, onde a gente vai passar pela etapa do funil de oportunidades. Aí a gente já está falando já de fundo de funil que é quente, tá? Onde a gente está aqui realmente na fase de vender, né? Onde a gente trabalha bastante com depoimentos, benefícios, garantias, cases, promoções, enfim. E a última etapa é clientes, né? Aqui ele já virou um cliente, ou seja, ele está já no fundo do nosso funil. E o que é o nosso foco aqui? O nosso foco é fidelizar, né? Fidelizar o nosso cliente. Já passou por outro. Olha quanta etapa tem, né, para a gente conseguir ter um cliente. E depois que a gente tem esse cliente, é de extrema importância que a gente fidelize ele. Ou seja, então a gente trabalha bastante com pós-venda, né? Com e-mail marketing bastante, principalmente e-mail marketing de aniversário, e-mail marketing de data festiva. E não somente, né, a gente ficar esperando ali um cliente entrar em contato com a gente. A gente sempre tem que estar fidelizando, né? Dando, por exemplo, descontos para o cliente voltar, né, a ser o nosso cliente. E, consequentemente, a gente está aumentando o nosso LTV, né? O nosso Lifetime Value. Outra coisa também que é muito interessante de funil de venda, que eu vou falar um pouco aqui para vocês, é o funil de venda na parte do tráfego, que é bem básico, só para vocês entenderem. Topo de funil, por exemplo, né, na parte do tráfego, é toda vez que um cliente ele entra no nosso site. A partir do momento que o cliente adiciona um produto, por exemplo, ao nosso carrinho, né, se você tiver um carrinho no seu site, ou inicia uma finalização de compra, a gente já está falando já de meio de funil, um público bem qualificado já. E toda vez que ele entra na etapa de ADD Payments Info, adicionar informação de pagamento ou de compra, a gente já está falando de fundo de funil, tá? Então a gente usa essa analogia para cá, ó, quando um lead, né, entrou no nosso site, adicionou um produto ao carrinho, a gente está falando no tráfego de topo de funil. E a gente pode usar, né, essa analogia aqui para esse funil também, para que vocês possam entender, né? A partir do momento que ele entra, é somente um visitante no site, a gente está falando de topo de funil, né? A partir do momento que ele adiciona um produto ao carrinho ou inicia uma finalização de compra, a gente está falando de um cliente de meio de funil. A partir do momento que ele adiciona informação de pagamento ou que a gente vende, a gente já está falando de fundo de funil, tá? E
Quando a gente está trabalhando com fidelização, a gente só trabalha com fidelização com clientes que já estão no fundo de funil, né? Que já passaram de todas essas etapas, tá? Então esses são os dois tipos de funil de venda para que vocês entendam um pouco aí da jornada dos nossos clientes. Quando a gente falar então de tráfego topo de funil, a gente está falando dos visitantes que entraram no nosso site, né? A gente está falando de meio de funil, a gente já sabe que estão adicionando produto ao carrinho ou iniciaram uma finalização de compra. Se a gente estiver falando de fundo de funil, a gente já está falando de clientes que adicionaram informação de pagamento ou que compraram ali, porque a gente já está na etapa final, né, de fidelizar esse cliente. Beleza, galera? Espero que essa aula tenha ficado bem clara para vocês. Se você ficou com alguma dúvida, né, não esqueça de tirar essa dúvida, deixa aqui nessa aula que eu vou ter um prazer de te responder e a gente se vê na próxima aula. Valeu!